Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco aí sobre a Sanepar. As ações da Sanepar caíram bastante nos últimos dias, inclusive aproveitamos para realizar novas aquisições aqui para a carteira do canal, aproveitando esse momento de baixa. E caso você seja novo por aqui, eu deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube, que hoje tem 430 ações preferenciais da Sanepar e a Sanepar atualmente tem um peso de mais ou menos 10% nessa carteira. Considerando a cotação atual, pretendo comprar mais algumas ações, está num preço muito interessante e é uma das ações que eu acredito que deve remunerar muito bem os acionistas, olhando aí um parâmetro de longo prazo. Bom, e sem mais enrolação, hoje é possível comprar uma ação preferencial do Sanepar por mais ou menos R$ 3,50. Essa ação está bem próxima aí da mínima, pegando um período de mais ou menos um ano, que foi de R$ 3,39. Essa mínima tocou aí nesses R$ 3,39 há alguns dias atrás. Ocorreu já essa pequena alta, pois os investidores aproveitaram aí esse momento de queda para realizar novas aquisições. Está ainda num patamar de preço muito interessante. Os resultados e o lucro da Sanepar ao longo dos anos seguem em crescimento e a cotação não está acompanhando esses bons resultados. Em geral, quando isso ocorre, se trata aí de boas oportunidades pensando num parâmetro de longo prazo. E mesmo com a Sanepar pisando o pé no freio dos dividendos, hoje o dividend yield é de mais ou menos 6,78%, já que o preço da ação caiu, o lucro subiu. Essa ação preferencial tem um dividend yield mais do que bem aceitável. Bom, temos aqui alguns destaques que a empresa divulgou nos últimos resultados apresentados. A receita líquida desse terceiro TRI de 2022 fechou em mais ou menos 1,4 bi, teve uma variação positiva de cerca de 8,4%. O lucro líquido fechou em cerca de 275 milhões de reais, cresceu mais ou menos 2,8%. O EBITDA em mais ou menos 573 milhões, esse caiu cerca de 3,2%. Ocorreu em geral variações não tão relevantes assim. Entretanto, a receita da Sanepar tende a crescer ao longo dos anos, até porque os seus contratos de concessão são sempre corrigidos de acordo com o IPCA. Um outro fator também que deve influenciar o crescimento das receitas ao longo dos próximos anos são esses investimentos que a Sanepar vem fazendo, estão sendo aí cada vez maiores. E nos primeiros 9 meses de 2022 a empresa investiu cerca de 1,2 bi, investimentos aí esses que cresceram mais de 37%. Inclusive recentemente a Sanepar aprovou o seu CAPEX para o ano de 2023. Mesmo sendo uma empresa controlada pelo estado do Paraná, uma empresa pública, a Sanepar vem fazendo muitos investimentos nesse ramo de saneamento, setor de tratamento de água e esgoto. Isso é muito bom, tanto para os moradores do estado do Paraná, que vão utilizar seus serviços, quanto para os acionistas de Sanepar, que devem colher esses frutos no futuro. E um ponto extremamente positivo para os investidores de longo prazo de Sanepar é que os contratos de concessões da empresa, em geral, a grande maior parte é para o longo prazo. Já temos aí alguns contratos vencidos. Um venceu nesse ano de 2022, 70 estão com data de vencimento entre 2023 e 2033 e a grande maior parte, cerca de 256 contratos, devem ter o seu vencimento após o ano de 2033. Em geral, nesse número aqui abrange os contratos mais relevantes e que geram aí mais receitas para a empresa. Falando agora um pouco aí do operacional da empresa, é também um destaque muito positivo. Em geral, a Sanepar vem melhorando bastante o seu operacional, vem também tendo um bom controle das despesas e dos custos. E nesse terceiro trimestre de 2022, a empresa conseguiu aumentar em mais ou menos 2% as ligações de água, comparado ao terceiro trimestre de 2021, e em mais ou menos 2,7% as ligações de esgoto. Sobre a evolução do volume medido de água, também ocorreu uma variação positiva de mais ou menos 2,9%. Houve crescimento aí nesse terceiro trimestre de 2022 em todo o tipo de cliente que a Sanepar atua. Também ocorreu uma evolução no faturamento de água, cresceu cerca de 3,2%, bem como no volume faturado de esgoto, que cresceu mais ou menos 4,9%. A tendência também é que continue crescendo, até porque a empresa vem conseguindo atender cada vez mais clientes. A demanda segue aumentando no estado do Paraná, a Sanepar segue atendendo e realizando grandes investimentos. São indicadores extremamente positivos pensando aí no longo prazo.
Bom, e um fator que preocupou bastante os investidores e a população do estado do Paraná no ano de 2021 foi a crise hídrica, onde diversos reservatórios da Sanepar tiveram seu volume de água caindo bastante, inclusive ficaram por um bom tempo abaixo da metade, e a empresa realizou inclusive revezamento na distribuição de água. Isso ocorreu tanto no ano de 2021 quanto no ano de 2020. Entretanto, a situação atual é muito boa, onde todos os reservatórios estão com 100% da capacidade, sinal de que a empresa deve continuar atendendo e distribuindo água para todo o estado. E realmente agora podemos falar que a crise hídrica é coisa do passado, não é nenhum fator que deve preocupar, pelo menos no curto prazo. E em geral, a empresa da Sanepar vem melhorando bastante seu operacional, fazendo bons investimentos, e temos resultados aqui. Olhando os últimos anos, as receitas seguem em crescimento, bem como o lucro líquido, se a gente pegar de 2012 até 2021, e a tendência é que continue crescendo para os próximos anos. É um setor perene, todo mundo utiliza, e em geral os riscos também são mínimos. Se a gente pegar aqui o valor patrimonial da ação da Sanepar e comparar com o preço da ação, notamos alguns fatos. Primeiramente, o valor patrimonial segue crescendo. Foi aí de 3,78 em 2018 para 5,56 nesse terceiro trimestre de 2022. O valor patrimonial segue crescendo porque, em geral, a Sanepar vem apresentando bons lucros, e como não está distribuindo esse lucro para os acionistas a título de dividendo, esse resultado fica aí no patrimônio líquido, e esse dinheiro também fica dentro da empresa para a Sanepar realizar novos investimentos e não precisar de tantos empréstimos assim. Entretanto, se a gente pegar as ações, como exemplo, a ação preferencial, que é negociada com o final código 4, estava em mais ou menos R$ 5,59 em 2018 e hoje está em R$ 3,32. Em geral, o preço da ação segue caindo, mas o valor patrimonial segue subindo. Quanto mais ocorrer esse distanciamento entre essas duas linhas, maior vai ser o desconto na ação e mais vai me chamar a atenção, e provavelmente mais eu vou continuar comprando aqui para a carteira do canal, pois entendo que no longo prazo isso deve valer muito a pena, e com certeza os investidores de longo prazo estão nesse momento enchendo os carrinhos. E pegando aí o preço sobre o valor patrimonial da ação da Sanepar, tem uma média já muito interessante de 0,97, porém atualmente apresenta o melhor valor dos últimos anos, 0,63. Esse desconto na ação cresceu bastante nos últimos anos, e esse indicador vem mostrando aí esse valor que é excelente. O P sobre L também tem uma média bem baixa em geral, 7,08, e o atual 4,66 também é um dos melhores indicadores que essa empresa apresentou nos últimos anos. Em menos de 5 anos, a Sanepar vai gerar de lucro líquido a sua cotação atual. E se por um acaso a empresa mantiver nos próximos anos um payout de 100%, o investidor que comprar a ação do Sanepar nesse momento deve garantir aí o retorno do seu investimento em menos de 5 anos. Isso aqui é apenas uma conta de padeiro. Obviamente a empresa não vai mudar a sua política de distribuição de dividendos assim de uma hora para outra, não vai remunerar o acionista com 100% do seu lucro líquido, até porque a empresa utiliza esses recursos de uma forma mais inteligente, realizando novos investimentos, mas apenas para se ter uma ideia de que nesse momento essa ação está num patamar muito interessante. E falando aí do payout da Sanepar, em 2018 era de mais ou menos 50%, caiu nos últimos anos e atualmente está em mais ou menos 25%, o mínimo de acordo com o estatuto social da empresa. Esse é o principal fator que fez o preço da ação cair tanto nos últimos anos. Sanepar pisou pé no freio aí dos dividendos, e os acionistas que gostam de dividendo nesse momento estão preferindo comprar outras ações. Se por um acaso o payout voltar a subir e for a mais ou menos 50%, considerando a cotação atual, a Sanepar deve manter um dividend yield de mais de 10%. Isso sim pode ocorrer, já que no passado a Sanepar tinha esse payout de mais ou menos 50%, mas por enquanto isso é apenas uma possibilidade. E como hoje o lucro está bom, um payout de 25% já garante um dividend yield de mais de 6%, que também já é bem aceitável. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi uma pequena análise de Sanepar. Foi uma ação que eu comprei novamente aqui para a carteira do canal, pois quis aproveitar esse momento de baixa, pois entendo que nesse momento está num patamar extremamente interessante e que no longo prazo deve remunerar muito bem os acionistas. Espero que tenham gostado. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.